E cá estamos, meus amigos, para dar aqui... Agora será bailado o baile furado. ...momentos que se vai dar aqui em Bifa, aqui está a ajudar muito. Claro que estamos todos tristes. Devem saber, hoje comemora-se o dia 6 de junho aqui neste jardim, como já se fez em alguns anos atrás. Os 42 anos do 6 de junho, um dia que nesta zona se reuniram milhares de açorianos. Hoje, passados 42 anos, as pessoas já não aparecem, a maioria, digamos, as pessoas daquele tempo já não aparecem, algumas também já faleceram, como é evidente, mas 42 anos depois, sendo o 6 de junho, digamos, a gênese daquilo que é, na verdade, a nossa autonomia, porque talvez não havendo o 6 de junho não tivéssemos tido a autonomia como nasceu naquela altura. Qual é o sentimento que sentem vocês que se mantêm ligados a este diário desde essa altura, quando, para festejar uma coisa que foi importante para a história dos Açores, as pessoas não aderem, enfim, mas da forma que se devia esperar? Portanto, 42 anos depois, a nossa autonomia, pronto, é uma autonomia apertada, portanto, ela estagnou, tanto estagnou que o atual presidente do Governo Regional, que também é presidente do maior partido da região, tem a necessidade de fazer uma reforma da autonomia. E a reforma da autonomia para dar mais poder a eles próprios. Ele, na qualidade de presidente, ele sente as dificuldades que tem em progredir com esta terra. O que nós encontramos 42 anos depois, numa terra bastante próspera, uma terra com grandes recursos, é cada vez mais a exploração desses recursos por terceiros. Por um país terceiro que só se preocupa em explorar aquilo que é nosso. E então, há uma realidade, há uma desilusão que o povo não esteja presente, o povo não compareça, o povo não se mobilize, mas esse povo não se mobiliza porque está dependente. Essa autonomia, em vez de criar prosperidade nas nossas famílias, criou uma total dependência. E eles então têm medo de dar cara, têm medo de aparecer, porque dependem do setor público, dependem do governo, e então têm medo. Não é porque eles não reclamam, porque se a Associação Cívica está aqui hoje, é porque foi solicitada, foi sugestionada, foi pressionada para trabalhar, para fazer iniciativas dessa natureza, para que os Açores progridem. A Associação Cívica, inclusivamente, foi chamada e foi convidada pelo Dr. Vasco Cordeiro, na qualidade de Presidente do Partido Socialista, para apresentar um trabalho na reforma da autonomia. E nós apresentamos o nosso trabalho, que recebeu alguns elogios e foi considerado um trabalho bastante meritório, tanto pelo Dr. Vasco Cordeiro como pelo Dr. Duarte Freitas. E estamos a falar, pura e simplesmente, de mais de 80% do eleitorado açoriano. Em todo o caso, o vosso movimento é muitas vezes conotado com a FLA e, portanto, parece muitas vezes começando, enfim, aquilo podia ser o braço político legal ou aceite publicamente da FLA, que é, para todos os efeitos, a realidade é essa, uma organização clandestina. A vossa posição neste momento, enquanto Associação Cívica dos Açores, defende a independência dos Açores ou acham apenas que a autonomia deve evoluir mais, mas mantendo-se no Estado português dos Açores? A autonomia deve evoluir o suficiente e nós não devemos ter medo do resultado.
Isso inclui a independência. E se o resultado for o nosso caminho de chegar à soberania total do povo açoriano, é com esta soberania que nós temos que trabalhar, é com esta soberania que nós temos que viver. Porque só sendo soberanos é que podemos usufruir dos nossos recursos e proporcionar às gentes de todas as ilhas dos Açores uma vivência muito melhor e um futuro muito melhor para os nossos descendentes. Essa foi, digamos, uma das premissas das vossas propostas apresentadas ao Partido Socialista quando dá auscultação sobre os trabalhos que agora neste momento decorrem em sede parlamentar para a reforma da autonomia? Foi um trabalho que foi bastante elogiado tanto pelos líderes dos partidos que nos receberam, nesse caso o Partido Socialista, o PSD e o PPM. É uma reforma, é um projeto que prevê o desenvolvimento harmónico dos Açores, todas as ilhas. Mas fala na soberania total do povo açoriano? E fala na soberania, fala que o governo tem, portanto, o governo tem que ter soberania para dispor de todos os recursos. O nosso governo não tem. O povo açoriano só um exemplo. O povo açoriano vive com cerca de 50% daquilo que paga. Portanto, o governo regional dos Açores faz-me lembrar uma direção de um clube de futebol, que vive dos subsídios que lhe dão, e depois que me falta dinheiro para o orçamento, vou ao banco fazer letras. E vocês, que são jornalistas, sabem perfeitamente disso. Portanto, o Governo Regional complementa os orçamentos regionais com letras e com créditos bancários. É só ver as contas. E, no entanto, a metade do dinheiro que nós pagamos fica na República. Em princípio, os impostos cobrados nos Açores são todos transferidos para a região. Os impostos cobrados nos Açores não são todos transferidos para a região. Os açorianos pagam mais de 1,6 mil milhões em impostos e nós cobramos 500 e tal milhões e é transferido 300. Falta o resto. Pois, sendo Portanto, Isto assim. Olha, a gente esteja aqui a falar disso, é por isso chegar aqui o dia 6 de junho de 1975 foi uma data de grande importância para o povo dos Açores e para os Açores. Neste dia, milhares de pessoas passaram pelas ruas de Ponta Delgada e rumaram todas para este sítio, indignadas com a situação política que se vivia na altura. E nesta altura gritaram a independência, pediram a independência e os Açores estiveram independentes por alguns dias. Hoje, passados 40 anos, ou seja, 42 anos, muitos políticos com responsabilidades ao mais alto nível, tanto nos Açores como no governo da República Portuguesa, dizem que se não fosse esse dia 6 de junho, se não fossem esse bravo povo que veio para a rua, nem esta autonomia nós tínhamos. Não tínhamos nenhuma, tínhamos continuado até àquela altura. Meus amigos, açorianos e açorianas, naquele dia o poder centralista de Lisboa tremeu.
e tremer tanto que concederam-lhes uma autonomia e prometeram-lhes uma autonomia com amplos poderes, prometeram-lhes uma autonomia progressista, uma autonomia que levassem os Açores e os açorianos ao caminho do desenvolvimento e ao caminho da prosperidade. Ora, eles não tiveram outro remédio senão efetivamente concederem esta autonomia, porque tiveram medo da reação do povo, tiveram medo. Mas passados esses 42 anos, esta autonomia ficou por caminho. Ficou por caminho, criaram-se elites que têm vantagem e que vivem exatamente do poder político, criaram-se dependências, e os Açores começam a regredir. Passados mais de 40 anos, os Açores, que eram na altura um território bastante à frente de muitos territórios que há pelo mundo fora, encontram-se agora no fundo da tabela. No fundo da tabela e com aquilo que nós todos conhecemos. Ora, essa circunstância, e para quem está no governo, para quem governa esta terra e que se depara todos os dias com as desgraças e com as misérias que estão aqui e não podem fazer nada e não podem fazer nada porque não os deixam fazer nada, porque eu não venho aqui acusar os nossos governantes de incompetentes. Eles são governantes assalariados e dependentes do poder centralista de Lisboa. E, portanto, nessa condição eles não podem fazer nada. Esta circunstância levou a que o Dr. Vasco Cordeiro, presidente do Partido Socialista, o partido mais votado nos Açores, optasse por fazer um projeto de reforma da autonomia. Ora, para essa reforma da autonomia, ele teve a coragem de convidar a Associação Cívica dos Açores para fazer parte deste projeto, para apresentar o seu projeto. E nós trabalhamos. A Associação Cívica dos Açores, felizmente, tem pessoas que trabalham, tem pessoas competentes. E fizeram um trabalho que foi muito elogiado por ele como presidente do Partido Socialista, que é ao mesmo tempo presidente do governo dos Açores, foi muito elogiado pelo presidente do Partido Social Democrata e foi muito elogiado por outros dirigentes de partidos que, embora portugueses, desenvolvem a sua atividade aqui nos nossos Açores. Agora acontece que, na sequência deste trabalho, já foi nomeado na Assembleia Legislativa dos Açores um grupo de trabalho para fazer este trabalho. E a Associação Cívica está fora. Eu agora aqui faço um desafio aos políticos dos Açores. Eles façam o seu trabalho. A Associação Cívica vai continuar a fazer o seu trabalho. Neste momento, a Associação Cívica tem pessoas em todas as áreas, desde política, social, económica e financeira, também a elaborar um estatuto que a chama Constituição, um documento que é o documento que vai permitir efetivamente o desenvolvimento desta terra, um documento que vai obrigar o poder centralista que nos governa à distância, vai obrigar a transferir e a aceitar que todos os recursos dos Açores são dos açorianos e são para serem geridos pelos açorianos. E, portanto, o desafio que eu faço é que depois deles terem o seu documento pronto, o confrontem com o nosso. Se for o caso de fazer uma fusão dos dois, nós optamos por essa situação. Se for o caso de cada um seguir com o seu projeto, eles que tenham a coragem de pôr a palavra e pôr a prática democrática na frente e levam os dois documentos ao poder do povo, que decidirá por referendo qual o documento, qual o projeto de autonomia querem para governar os Açores. Meus amigos, nós, nesta altura, atravessamos uma fase
pronto, de menos prosperidade, com muita gente, com muitas dificuldades, e fala-se muito na divisão e na divisão entre as ilhas, divisão no bairrismo doentio entre açorianos. Ora, nós, a Associação Cívica, pretende e quer que os açorianos que vivem de Santa Maria às Flores lutem dentro da sua terra, dentro da sua ilha, pelo desenvolvimento desta ilha. Nós esta semana, somos confrontados com a visita do Presidente da República Portuguesa, que é uma pessoa muito simpática, mas aquela simpatia não tira a fome aos açorianos. Portanto, isso é que é a realidade. Portanto, é uma pessoa muito que vai para as ilhas incitar as pessoas das ilhas a progredirem, a fazerem-se alguém, mas ao serviço deles. Os açorianos, em cada uma da sua ilha, têm que trabalhar pela sua ilha, mas lembrando-se sempre que têm que trabalhar pela sua ilha ao serviço dos Açores, ao serviço do desenvolvimento harmónico de todas as 9 ilhas dos Açores. E acima dessas ilhas, só Deus, como dizia o Dr. José de Almeida. Agora peço a vossa atenção para um pequeno trecho com palavras do Dr. José de Almeida, o que é que ele entendia, porque é que ele entendia que os Açores deviam de ser independentes. Eu peço a vossa atenção, porque eu acho que é importante. Tem dinheiro, perde muito tempo. E eu tinha a cabeça cheia de teorias e de literaturas e de muitos livros que estudei acerca do que é a independência de um povo. E eles disseram, take it easy, Joe. Não é nada disso a independência de um povo. Independência é usar a soberania para negociar dependências. Ouviram bem? Usar a soberania para negociar dependências. Isto quer dizer aquilo que muita gente pensa, mas por vezes não entende. É uma palavra importantíssima que é política, é negócio. E se é negócio, quer dizer que pode haver mais, pode haver menos no negócio. Podes pagar mais, ou se vou conseguir pagar menos. Quero vender por mais, estamos a comer. Política é negócio. E independência é usar a soberania de um povo para negociar com aqueles que estejam interessados em entrar em diálogo connosco para interesse deles. Clarinho como é. E os americanos usam poucas palavras para dizer o que querem, porque também têm as armas que ajudam a dizer o que querem. Reter isto. Quando se fala em independência, estamos a querer usar a soberania, quer dizer, a autoridade que nos dá o exercício do poder soberano para negociar aquilo que precisamos ou aquilo que queremos vender. Nada de milagres. Os americanos acreditam pouco na Nossa Senhora de Fátima. Então, isto para dizer o seguinte: depois das duas exposições, podemos chegar perfeitamente à conclusão de que temos muito para vender. Inclusive, eu tive a oportunidade de dizer aos americanos, diretamente, que esta definição nos ajudava imenso numa coisa, que era o seguinte: nós, açorianos, podemos negociar as nossas dependências com mais de 100 países do mundo. Há países que, por uma razão ou outra, esbarram obrigatoriamente com a nossa posição geoestratégica. Quer dizer, numa linguagem Açores-América, nós, açorianos, podemos dizer que eles é que têm negociado connosco a sua dependência. Fiz-me entender? Fiz-me entender, dizia o Dr. José de Almeida. Portanto, e há 42 anos,
o general que representava Portugal aqui nos Açores, o célebre general Altino Magalhães, teve uma célebre frase, uma célebre saída, que quando os açorianos com ele reunidos pediam a independência, e ele dizia assim: hoje ninguém é independente. Claro, vem a globalização, claro que hoje ninguém é independente. E o Dr. José de Almeida dizia-nos: a independência é nós termos soberania para negociarmos as nossas dependências. Os Açores são um território próspero, são um território com recursos grandes. É o mar, é a situação estratégica, é a base das lajes. Vocês pensam que o Presidente da República Portuguesa viaja? Alguém aqui pensa e julga que o Falcon da Força Aérea que leva o Presidente da República Portuguesa aí ver jogos de futebol ao estrangeiro, aí ver não sei o quê, aí ver festivais de canção, aí aos Açores, foi comprado por eles? Não! Foi comprado com o suor da terra dos Açores, da terra dos açorianos! É isso que a gente tem que dizer àquela gente de forma bem alta. Eles vivem à nossa custa. E antigamente, quando eu andava na escola com os jovens que fundaram o MSE, nós dizíamos: ilhas é um artigo de luxo e quem quer ter luxo tem que pagar por eles. Mas nós somos um artigo de luxo, mas temos recursos para vivermos os nossos luxos. E o Dr. José de Almeida afirmava: hoje podem não ser independentes, mas temos que ter soberania e temos que ter independência para negociar, para nós negociarmos a quem nos convier, para nós negociarmos os nossos recursos com quem a gente quiser. É isso, meus amigos, o nosso caminho, vocês não tenham dúvidas nenhumas, o nosso caminho é a liberdade e a soberania dos Açores e do povo açoriano. Porque sem essa soberania, e a prova disso é as dificuldades que os nossos governantes têm de governar essa terra. Eles são dependentes de tudo o que vem de fora. Tudo o que vem de fora, porque eles não têm poder rigorosamente nenhum. Nós temos peixe, mas não temos. Nós temos uma terra fértil e nós temos milhares de toneladas de fruta todos os dias estadas ao lixo. É como se não tivéssemos. Nós temos uma terra bastante fértil que dá todas as culturas e mais uma, mas é como não tivemos. E isso porquê? Porque nós não mandamos na nossa terra e nós, uma vez por todas, temos que mandar na nossa terra, nós temos que pôr isso nas nossas cabeças, temos que transmitir isso aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aos nossos netos, porque senão daqui a 30 ou 40 anos não há ninguém nessas ilhas. Vocês sabem o que é que vai haver daqui a 30 ou 40 anos nessas ilhas, sabem? Vai continuar a haver o mar, vai continuar a haver geotermia, vai continuar a haver os recursos para eles continuarem a explorar esta terra, que é isso que eles querem. É isso que eles querem, é isso que eles fazem aqui. Pronto. E eu vou terminar o discurso oficial da Associação Cívica dos Açores e do 6 de junho vai ser proferido por um outro membro da direção da Associação Cívica, o Dr. José Soares, que naturalmente terá também bastantes argumentos, bastante positivos para nós ouvirmos e para nós aplaudirmos. Obrigado. Ora, caros companheiros e caras companheiras, açorianas e açorianos, é minha intenção, antes de mais, agradecer a todas e a todos que aqui estão a coragem que já nos distingue. Somos os fiéis portadores de uma herança cuja responsabilidade passa por estarmos presentes sempre que a história e o tempo nos ordenam. Temos na nossa matriz genética uma vontade inabalável de ser livres e temos o tempo a nosso favor. Os ventos da história sopram, mesmo que os manipuladores dessa história tentem evitar esses sopros. E a prova disso mesmo é a nossa presença aqui e agora. Somos açorianistas de corpo inteiro. Somos assumidamente e sem medos cidadãos da nação açoriana. Carregamos dentro de nós, no nosso espírito, a nação. Estamos todas e todos grávidos dessa nação.
E se ela é ainda embrionária, é porque alguns apertam-lhe com espartilhos políticos, mas o certo é que as nossas barrigas espirituais estão cada vez maiores e a nossa cria há de nascer. Alguns até contribuíram para a sua fecundação, mas depois foram comprados e venderam o ideal pelos tais 30 dinheiros. Depois tentaram abortar essa gravidez, mas não conseguiram. A prova, mais uma vez, é que aqui estamos. Nada nem ninguém pode impedir o natural avanço das realidades e do mundo. Nenhum homem nem nenhuma mulher pode, nenhum regime político, nenhum regime centralista, anti-liberdade, mas camuflado de astúcia neodemocrata, pode enganar a nossa ansiedade de ser livres. Na atual conjuntura das nações, o direito político internacional vai prevalecer e esse dia está cada vez mais próximo. É por isso essencial não apagarmos a chama que nos mantém alerta. O regime centralista de Lisboa bem que tenta, por todos os meios, apagar essa chama, para que na escuridão nos percamos. Ainda agora, a visita do presidente do regime que impera em Lisboa tentava no seu discurso, aqui, na Terceira, dividir o povo insular, dizendo que cada ilha tem a sua particularidade, a sua identidade, esquecendo-se que o Minho é diferente do Algarve e a Galiza é diferente do País Basco. Somos uma identidade política há séculos, que só a cegueira colonialista teima propositadamente em não aceitar. Estamos unidos com os nossos irmãos bascos, catalãos, galegos, canarinos, madeirenses e todos aqueles que nesta Europa moderna de ideias, mas retrógrada na aplicação destas mesmas ideias, todos juntos darmos o alarme do basta. Basta de prisões douradas, basta de algemas constitucionais, basta de mentiras manipuladoras, basta de guardas e governadores que chamam representante da República. E agora, por falar em representante da República, eu vou repetir uma pequena frase que a doutora Graça Castanho escreveu há dias. Se temos um representante da República nos Açores, é porque isto aqui não é República. Senão não precisava de um representante. Basta. Basta de capitanias e quartéis que recusam hastear a nossa bandeira. Nem sequer é esta, a bandeira que eles aprovaram lá, em São Bento. Recusam hasteá-la. Na nossa terra. A capitania aqui ao lado é a prova disso. Basta. Nesta época do Espírito Santo, identidade cultural do nosso povo, vem-me à cabeça a ideia de que se o Espírito Santo inspira a eleição dos papas em Roma, melhor nos inspira a nós manter os nossos ideais na linha da frente. Além disso, temos a inspiração daquele que nos trouxe até aqui, o nosso líder histórico, José de Almeida. E só por isso já teria valido a pena gritar, como ele gritava e bem alto, porque foi um homem que nunca teve medo. Viva a liberdade, viva a diáspora açoriana, viva a nação açoriana, viva os Açores!
O Paulo André é um açoriano também dos quatro costados. Ele veio para aqui graciosamente, veio para aqui com seus sacrifícios, veio para aqui ajudar a Associação Cívica, veio para aqui ajudar o desenvolvimento dos Açores. E hoje, que ele faz anos, eu acho que ele merece que nós cantemos os parabéns a ele. Vamos cantar os parabéns a ele, porque ele faz anos e veio para aqui, ajudar-nos, nesta coisa. Vamos cantar os parabéns a ele. Vocês bebam o resto da cerveja, pronto, em honra e pelos anos do Paulo André, que ele bem merece. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho.